Bom dia. Iniciaremos a seguir a apresentação do trabalho de conclusão do curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis, Unievangélica. Primeiramente, cumprimento a banca examinadora e agradeço desde já pela atenção. O nosso trabalho, elaborado sob orientação da professora Luciana Caetano Fernandes, mestre em Imunologia e Genética pela Universidade de Brasília, com o tema Síndrome da Fragilidade, uma revisão da literatura brasileira, é composto pelos acadêmicos Aline Caldas, Lara Laiane, Miguel Ângelo, Raquel Junqueira e Rodolfo Lopes e eu, por último, Ayla Martins. No âmbito global, nota-se um aumento significativo no número de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, situação que reflete o acelerado envelhecimento populacional e resulta em uma estrutura demográfica com perfil epidemiológico predominante de doenças não transmissíveis. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2018, aproximadamente 13% da população geral era composta por idosos, porcentagem que pode chegar até 30% em 2050. Tal cenário demográfico e epidemiológico cria condições favoráveis para o desenvolvimento de complicações graves relacionadas à qualidade de vida, à morbidade e às limitações funcionais dos idosos, sendo que uma das grandes problemáticas associadas ao envelhecimento é a fragilidade. De fato, o ato de envelhecer predispõe o surgimento de diversas patologias e ou síndromes. Entre elas, destaque-se a síndrome da fragilidade, que é definida como uma síndrome de ocorrência multifatorial que é marcada por vulnerabilidade fisiológica, redução da reserva homeostática e a dificuldade do organismo em responder adequadamente potenciais agentes agressores. Portanto, a fragilidade, que vem cada vez mais acometendo a população idosa, é uma condição de maior vulnerabilidade no que diz respeito ao advento de quedas, hospitalizações, institucionalização e até mesmo a morte, o que demonstra a necessidade de detectar precocemente sua manifestação, para assim ser possível fornecer uma atenção e cuidados especiais à população idosa portadora dessa síndrome. Nesse contexto, o presente trabalho tem o propósito de identificar e avaliar os principais fatores e determinantes sociais comumente associados ao desenvolvimento da síndrome da fragilidade em idosos brasileiros. Desse modo, a importância desse estudo baseia-se no fato da fragilidade ocasionar prejuízos significativos para a saúde e a qualidade de vida dos idosos acometidos, sendo essencial, então, conhecer os determinantes que contribuem para seu desenvolvimento e, então, assim, elaborar ações de prevenção e promoção da saúde que são fundamentais para alterar o curso natural dessa enfermidade, como também para evitar suas complicações e os desfechos desfavoráveis. Sobre os objetivos do trabalho, o objetivo geral consiste em realizar uma revisão das publicações brasileiras dos últimos 5 anos a respeito da síndrome da fragilidade, para identificar os fatores e determinantes sociais mais comumente associados a esta síndrome em idosos brasileiros, visto a importância do estabelecimento destes critérios para a condução dos cuidados necessários. Em relação aos objetivos específicos, são eles: identificar os critérios associados à definição da síndrome da fragilidade e caracterizar a fisiopatologia da síndrome da fragilidade. Boa tarde. Aqui é a Raquel Junqueira e eu darei continuidade na apresentação do trabalho. Na contemporaneidade, o Brasil aproxima-se de uma pirâmide invertida no que trata-se de mortalidade e morbimortalidade. E com isso, houve um aumento na prevalência de doenças geriátricas, a destacar a síndrome da fragilidade, que é uma condição em que o idoso estará mais suscetível a quedas, a hospitalizações, a institucionalização e até mesmo à morte. Nota-se no idoso frágil, principalmente, uma diminuição da massa e da força muscular, alteração da marcha, do equilíbrio, anorexia e perda de peso.
há diversos fatores associados a essa síndrome, desde biológicos, psicológicos, cognitivos e até sociais, sendo que alguns exemplos deles são o idoso ser do sexo feminino, de etnia afro-americana, ter baixa escolaridade, ter uma baixa condição financeira, ter doenças crônicas prévias, ter anemia, aterosclerose, obesidade, dentre outras doenças. O conceito mais aceito sobre a síndrome da fragilidade foi proposto por Fried e seus colaboradores. Eles criaram alguns parâmetros para poder avaliar a síndrome da fragilidade, que são a redução de peso não intencional por parte do idoso, a presença de fadiga, a redução da força de preensão palmar, a diminuição da velocidade de caminhada e a prática insuficiente de atividade física. Acerca da fisiopatologia da doença, podemos notar que é uma doença que ela afetará diversos mecanismos dos sistemas biológicos, de forma a romper o sistema homeostático, sendo que os principais sistemas afetados serão o muscular, o imunológico e o neuroendócrino. Tratando-se do muscular, temos a sarcopenia como a principal alteração neuromuscular. A força contrátil voluntária máxima, ela sofre uma redução de cerca de 30% tanto nos homens quanto nas mulheres com o envelhecimento. E com a senescência, há uma diminuição também do comprimento, da elasticidade e do número de fibras musculares, sendo que a força muscular do idoso ela será reduzida pelo enrijecimento dos tendões. Vale lembrar que também será encontrada uma atrofia de fibras do tipo do tipo 2A, que estão relacionadas à resposta rápida muscular. E isso leva a uma redução da tolerância ao exercício e também a diminuição da velocidade de marcha do idoso. Com isso, haverá um aumento do risco de queda, de fratura e incapacidade e dependência por parte do idoso. E vale lembrar também que a perda muscular ela pode ser acompanhada por um ganho de tecido adiposo devido ao aumento da resistência insulínica. Já sobre as alterações imunológicas, teremos um aumento dos marcadores inflamatórios, a destacar a interleucina 6. E com isso, haverá a presença da fadiga, da perda de peso, de massa muscular e de força. Há outros estudos que indicam um aumento da proteína C reativa, aumento do fator de necrose tumoral alfa e o aumento da neopetrina, que é um marcador molecular para ativação imunológica. Haverá também uma diminuição da interleucina 2 e com isso a hipótese inflamatória ela vai explicar o processo de inflame que provoca um acúmulo de lesões crônicas decorrentes do aumento da interleucina 6, do fator de necrose tumoral alfa e do interferon gama. Já sobre as alterações neuroendócrinas, teremos um aumento do hormônio luteinizante, aumento do cortisol matinal, da epinefrina e norepinefrina, e uma redução de testosterona e estrogênio. Nas alterações endócrinas, podemos notar uma ativação contínua do sistema nervoso autônomo simpático, que levará a um aumento da produção e liberação de epinefrina e norepinefrina. Isso vai acontecer porque vai ter um aumento gradativo de estresse por parte do idoso e além do fato que ele pode adquirir comorbidades crônicas, pelo acúmulo de comorbidades crônicas. Vale lembrar também que o aumento do cortisol e a diminuição da dehidroepiandrosterona vai levar a um aumento de inflamação por conta dessa liberação maior de glicocorticoides. Com isso, vai ter uma liberação maior de interleucina 6, de interleucina 10 e fator de necrose tumoral alfa. Com isso, o idoso ele terá uma redução da sua força, da redução da sua resistência, da velocidade e do peso. O GH ele é um hormônio que ele está relacionado à manutenção da massa muscular. E no idoso, ele estará diminuído. Então, logo, terá mais uma dificuldade para o idoso manter a sua massa muscular. Acerca das inter-relações no ciclo da síndrome da fragilidade, podemos associar o isolamento social, o sexo feminino, a idade avançada, idosos sem cuidadores, depressão, quedas, doenças crônicas e históricos de quedas.
Boa tarde a todos. Sou Aline Leon e irei dar continuidade à apresentação de nosso trabalho. No que diz respeito à metodologia, este estudo abordou pesquisas acerca do tema dos fatores associados à síndrome da fragilidade, sendo eles estudos observacionais publicados no Brasil nos últimos 5 anos. A pesquisa destes estudos foi realizada de maneira independente por dois membros do estudo no mês de abril de 2020. E as bases de dados verificadas foram a Cielo, o PubMed e o BVS, que seria a Biblioteca Virtual em Saúde. No que diz respeito à seleção dos estudos, os dados de cada estudo foram extraídos e anotados em ficha padrão para que fosse realizada a posterior construção de uma tabela com a junção destes dados para que fosse feita a discussão e a descrição dos resultados. Nosso estudo teve como critérios de inclusão estudos observacionais, cujos sujeitos constituíssem idosos comunitários brasileiros, sendo que estes idosos precisariam ter 60 anos ou mais. Em relação aos critérios de exclusão, excluímos estudos que abordassem a fragilidade em comunidades, em populações especiais que apresentassem alguma enfermidade em específico, além de estudos que não apresentassem a associação de fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome da fragilidade. Foram excluídos também artigos duplicados e que não estivessem disponíveis na íntegra. A avaliação da qualidade dos estudos selecionados foi realizada por meio da aplicação dos critérios da iniciativa STROBE adaptada. Em relação aos critérios, temos, em relação ao título e o resumo, a descrição, a indicação do tipo de estudo realizado. Na introdução, se há descrição do referencial teórico e das razões para a realização do estudo, com descrições dos objetivos. Em relação à metodologia, observamos se houve apresentação do desenho do estudo, se houve descrição do período de recrutamento dos participantes, com as respectivas datas e locais, se houve apresentação dos critérios de inclusão e exclusão, assim como o método de seleção dos participantes, se houve a descrição das variáveis de desfecho, se houve a descrição de como foram coletadas as variáveis do estudo e se houve descrição também dos métodos estatísticos. Em relação aos resultados, observamos se esse estudo em específico descreveu o número de participantes, se ele descreveu as características clínicas e demográficas dos participantes, algo essencial para a concretização da avaliação dos fatores relacionados à síndrome da fragilidade. Em relação à discussão, observamos se este estudo resumia os principais achados que estavam relacionados ao objetivo, se houve apresentação da interpretação dos resultados anteriormente abordados, se houve apresentação das limitações do estudo e quanto ao financiamento, se a pesquisa apresentou o financiamento realizado para o estudo. Boa tarde, professores. Eu sou Rodolfo Lopes Vaz e vou iniciar expondo os resultados dessa revisão de literatura brasileira. Bem, com base nos critérios de busca aplicados, os resultados primários analisados consistiram no levantamento dos fatores associados à fragilidade em idosos brasileiros. Com base nos métodos de busca utilizados, foram identificados 39 estudos, que envolviam a síndrome da fragilidade, seus fatores de risco e sua prevalência. 11 fizeram parte do propósito dessa revisão. Os trabalhos selecionados foram julgados principalmente quanto à qualidade do estudo, ao ano de publicação, ao número de amostras
e ao fato de se abordar os determinantes que levam ao desenvolvimento dessa síndrome nos idosos. Os itens referentes à descrição dos objetivos, métodos utilizados para avaliação e resultados, foram claramente utilizados por todos os estudos selecionados, sendo que apenas 2 estudos dos 11 selecionados atenderam a todos os critérios da iniciativa Estudo Adaptado, sendo eles os estudos de Rodrigues e da Silva. A maior parte dos estudos, em um total de 8, não atenderam ao último critério, que diz respeito ao financiamento da pesquisa. É de se destacar, também, que a maior parte dos estudos apresentou um corte transversal e descritivo, sendo que apenas 3 estudos tiveram um delineamento longitudinal, sendo eles os estudos de Duarte, Pegoraro e Tavares e o estudo de Leme. Com base nos 11 artigos selecionados, a amostra total foi de 13.471 idosos, incluindo-se tanto homens quanto mulheres. Respectivamente, 43,25% do número amostral total foi de homens, enquanto que 56,75% do número amostral total foi de mulheres. O que a gente percebe é que houve mais mulheres do que homens dentro da amostra total, contando os 11 artigos, em sua maioria com média de idade superior a 70 anos. Em relação à idade dos idosos participantes, 6 estudos não especificaram a mesma, sendo os estudos de Araújo, Berlese, Leme, Lourenço, Andrade e Garden. Eles apresentaram a idade descrita como até 80 anos e acima de 80 anos, até 74 anos e acima de 74 anos, ou apresentando apenas a média de idade da amostra. Dos outros 5 artigos restantes, cuja amostra total constituiu-se de 3.509 idosos, 1.880 estavam na faixa etária de 60 a 69 anos, enquanto que 1.629 possuíam 70 anos ou mais. Olá, meu nome é Miguel Ângelo Alves Dutra e eu darei continuidade na apresentação do trabalho. Como foi destacado pela apresentadora anterior, a variabilidade do IDH nas mais diversas cidades brasileiras dificulta a definição da prevalência da síndrome da fragilidade em nível nacional, como foi demonstrado no estudo em que fizeram a prevalência em 7 cidades brasileiras encontraram a porcentagem de 9%, enquanto que outro estudo no Ceará encontrou uma prevalência de 17%. Dentre os fatores determinantes para o desenvolvimento da síndrome da fragilidade, a idade avançada foi descrita em 9 dos estudos analisados pelo trabalho. E é importante perceber que, embora a fragilidade não seja sinônimo de envelhecimento, nem seja exclusiva da população idosa, os estudos mostram que a mesma aumenta com a idade. Outro fator associado à síndrome da fragilidade foi a presença de comorbidades, as quais são preditoras dessa condição, uma vez que ativam as vias inflamatórias de maneira gradual, levando à liberação de interleucinas que promovem o desequilíbrio homeostático. A presença de comorbidades em relação à síndrome da fragilidade foi descrita em 6 dos estudos analisados. Os fatores apresentados, a diminuição da capacidade funcional em associação à baixa atividade física é uma forte preditora da síndrome da fragilidade, uma vez que se cria um círculo vicioso, visto que, ao não se exercitar por estar debilitado, o indivíduo passa a perder sua autonomia para fazer as atividades de vida diária. Devido à diminuição da massa muscular e da ativação funcional do sistema neuroendócrino. Esse fator foi destacado em 7 dentre os 11 estudos selecionados no artigo. Outro fator foi o declínio cognitivo, levando em consideração que este déficit correlaciona-se com fatores externos, comportamentais, ambientais e sociais, e que, associados ao envelhecimento, são responsáveis para o desencadeamento de patologias que levam à incapacidade, sendo esse fator evidenciado em 4 artigos. A prevalência da síndrome da fragilidade no sexo feminino foi dominante. Essa idade decorre do maior cuidado com a saúde e o menor contato com fatores de risco à vida que as mulheres possuem. Além disso, é importante destacar que o sexo feminino apresenta maior fadiga muscular,
menor força palmar e maior tempo de marcha, devido à maior presença de senescência e aos componentes hormonais e psicológicos. Em relação aos grupos étnicos, sabe-se que a etnia negra foi a mais associada ao risco para o desenvolvimento da síndrome da fragilidade, devido ao fato dessa etnia encontrar em uma situação desvantajosa no que diz respeito ao baixo nível socioeconômico, saúde deficiente e alto índice de morbimortalidade. A inatividade física, como já destacado, gera um ciclo vicioso com a diminuição da capacidade funcional, sendo as duas fortes preditoras da fragilidade. Outro indicador de saúde associa ao humor depressivo, visto que condições psíquicas negativas e exposição a fatores estressores corroboram para o desenvolvimento da síndrome da fragilidade. O fato de se viver sozinho é forte componente para o desenvolvimento da fragilidade, pois a presença de um companheiro permite a manutenção do suporte social e o desenvolvimento de afeto e felicidade, o que leva o indivíduo a se preocupar mais e a cuidar mais de si e da sua saúde. A pior percepção acerca da própria saúde encontra-se associada ao indivíduo mais frágil, visto que esse indivíduo estará propenso a um menor efeito protetor dos sistemas neurológico, imunológico e endócrino, assim como a tendência de não zelo pelo seu autocuidado. A baixa escolaridade e a baixa renda predispõem ao desenvolvimento de síndrome da fragilidade, pelo fato de proporcionar menor acesso a serviços de saúde, alimentação inadequada, baixa prática de atividade física e o menor acesso a medicamentos. Sobre as limitações do trabalho, é válido destacar que uma delas consiste de não haver uma padronização dos trabalhos quanto à forma de identificação da síndrome da fragilidade, uma vez que, de acordo com alguns estudos, demonstra que existem mais de 20 tipos de instrumentos para avaliação de fragilidade, sendo o mais utilizado o instrumento proposto por Fried. Além disso, é necessário realizar outros estudos que avaliem a síndrome da fragilidade de maneira mais efetiva, com maior número de artigos. Concluindo a apresentação, é importante perceber que, com o envelhecimento da população, a prevalência da síndrome da fragilidade tem se elevado consideravelmente. Dessa maneira, é importante conhecer os fatores de risco e os determinantes que contribuem para o desenvolvimento dessa síndrome, para que seja possível a elaboração de ações de prevenção e promoção de saúde que possam intervir nessa condição, identificando os grupos mais vulneráveis e suscetíveis e efetivando medidas que visem a preservação da qualidade de vida do idoso no processo de envelhecimento. Dessa forma, reconhecer os fatores influenciadores é de extrema relevância pelo fato de subsidiar a detecção de situações de pré-fragilidade e elementos que podem levar ao diagnóstico precoce. Essas são as referências utilizadas no artigo. Agradecemos a todos pela atenção.